E aí, bom? Boa noite, pessoal. Mais uma vez, eu aqui novamente. E o tema de hoje é sobre fé. Um assunto bem complexo, um assunto bem delicado, mas que precisa ser discutido, tanto quanto outros. Não é isso? Vem chegando, vem chegando, meu povo. Muito boa noite. Hoje, 29/6/2023, se não me engano, essa é a minha quarta live. Então vamos junto, vamos nessa. Mais uma live aí para vocês. Dispondo do meu precioso tempo para a gente poder bater um papo. Isso é super valioso. Então, papel e caneta na mão, porque já vamos começar. Só esperar o pessoal chegar e a gente vai começar a falar sobre o tema fé. Fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Capítulo 11, versículo 1. Fundamentado na palavra, sempre. Nada de achismo, né? Aqui é sobre experiência de vida e palavra de Deus, Bíblia. Sagradíssima. Não é não, pessoal? Boa noite, vamos chegando. Quem tiver interesse, quem não tiver também fica aí, se estiver à toa. Vai ser produtivo. Aqui todo mundo tem direito de fala. Então deixa aí seu comentário aqui abaixo, deixa seu comentário. Se você gostou, se não gostou, fala bem, fala mal, mas falem de mim. Ó, ó, ó. Pegou a visão? A sobrancelha feita lá na Ana Hickman, ó. Que trem de doido, hein? Ó, Simeone. Ó, trem bonito, só. Isso aqui é natural, ó. Nasci com ela, ó. Igual essas meninas fazem a sobrancelha louca, ó. Lá no alto, arqueada, ó. Igual aquelas carretas. Não é não, Tinelão? Aí, ó. Ó, sobrancelha arqueadona, ó. Ó. Sem fazer esforço, ó. Ó. Sobrancelha arqueada, ó. Lá no alto, hein? Bonita. Cê tá doido? Que é natural, padrinho. Vamos lá. Você que tá chegando agora, aí ó, manda um emojizinho aí do coração, do batendo palma, a cena, e pega essa setinha aqui e manda para mais 3 contatos que você tenha. Se você não viu, não teve a oportunidade de estar conosco presente nas lives anteriores, vá lá na minha sequência de vídeos lá, que tem as lives todas aí gravadas. Se eu não me engano, são 3. E essa está sendo a quarta. Beleza? Quinta-feira, 29/6/2023. O tema de hoje, pessoal, é sobre fé. E essa live também irá ficar gravada e provavelmente eu vou soltar ela no sábado ou no domingo às 20 horas, beleza? Provavelmente no domingo às 20 horas é mais viável. Então o tema fé, para mim, é um tema muito complexo. Edilene Maria, boa noite, Edilene, seja bem-vinda à nossa live. Terceira ou quarta live. Então, o tema de hoje é sobre fé. E o que eu posso dizer sobre fé? Fé é algo um pouco subjetivo, né? Para alguns. Para mim, eu tenho convicção de que fé é adoração ao nosso Deus vivo, né? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, a palavra é algo que queima no meu coração, algo muito intenso que Deus está me revelando nesses últimos tempos. Algo que devemos buscar com mais intensidade, com mais fervor. E eu, quando era do mundo, eu adorava muito as coisas do mundo. Eu me emprestava muito aos ímpios, né? A sentar na mesa, na roda dos escarnecedores. E eu era bem ativo nesse sentido. Eu vou falar sobre isso numa próxima live, se assim Deus nos permitir. Mas daí
daí para frente, né, eu decidi agora ser mais fervoroso para as coisas divinas, para as coisas do alto, para as coisas do reino. E falando sobre fé, eu vou contar um pouco sobre a minha experiência, tá? Eu cresci em um lar, posso se dizer, quase que 100% cristão, né? Um ou outro é ateu ou parece ser ateu, mas a minha vida, a base da minha vida, da relação que eu tenho com fé é o cristianismo. Então, quando eu era pequeno, eu era levado pelos meus tios, por mãe, pai, avós e primos mais velhos até a igreja católica. Então eu cheguei na missa, grande parte da minha trajetória de fé foi na igreja católica. Por sinal, lá na igreja católica eu aprendi muita coisa, fiz grandes amigos, alguns, por que eu digo alguns? Porque a vida nos separa mesmo, cada um toma uma direção, mas alguns eu ainda os tenho até hoje, amigos que eu fiz na igreja católica, a paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, não esqueço o nome da paróquia até hoje, paróquia Esperança também. Então o meu entendimento por fé começou nessa época. Eu ia na igreja católica, então lá na igreja católica os meus avós me incentivavam, os meus tios. Eu fiz catecismo, eu fiz primeira comunhão, eu fui coroinha, fiz a crisma, né? Participei de grupo de jovens, fui coordenador de grupos de jovens, fui coordenador de encontro, tipo o EJC, fui coordenador de encontro, tive experiências maravilhosas na Igreja Católica, com a fé, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Então, fé é algo, em Hebreus 11, versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Então a fé, muitas das vezes, é acreditar naquilo que não estamos vendo, né? Porque Deus, ele se materializa de diversas formas. Pode ser através de unção, pode ser através de um cântico, pode ser através de uma liturgia, através de uma oração com imposição de mãos, uma expulsão de demônios, etc. Então fé é acreditar em tudo aquilo que não se vê, na esperança de que coisas melhores acontecerão. Algumas coisas têm fé em homens, em cavalos, em máquinas, outras têm fé no divino, no espiritual, naquilo que não estamos vendo. Então a fé é bem subjetiva nesse sentido. Ô Edilene, se você quiser compartilhar a live, é só clicar aqui, ó, no aviãozinho e mandar para mais 3 conhecidos que você tem aí nos seus contatos. Por gentileza, faça isso. Beleza? Então vamos lá. Então a minha trajetória foi na igreja católica, né? Só um minuto. Quem sabe faz ao vivo. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Deu vontade de espirrar, a gente vai espirrar. Aqui não tem artista, não. É vida real, cena real. Beleza? Então, como eu estava dizendo, eu comecei a minha trajetória na igreja católica. Então, a minha primeira experiência de fé foi na igreja católica. E durante essa trajetória eu tive inúmeros acontecimentos na minha vida, durante a minha juventude, que me fez fortalecer ainda mais a minha fé. E eu digo fortalecer a minha fé em quê? A minha fé em Cristo, como Deus, né, sendo o meu único Senhor e Salvador, através de Jesus Cristo. Então, a fé é algo muito latente na minha vida, muito importante. Eu pratico a minha fé sempre, mesmo que às vezes não pareça, porque diante de algumas adversidades, diante de algumas oportunidades que nós temos na vida, às vezes a gente dá uma esfriada, deixa um pouco a fé de lado, parece que estamos afastados, mas os cristãos têm essa mania, né? E isso para mim é uma mania e é algo muito prejudicial, em dizer que quando não se está dentro da igreja, a pessoa está afastada, a pessoa está desviada. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, não existe desvio. Ele sempre estará no caminho, onde quer que você ande. Então, ele sempre vai proteger você, ele sempre vai interceder por você. É claro que
ele só vai fazer algo sobrenatural na sua vida se você o buscar de todo o coração e de toda a verdade, né? Mas não existe desviado. Uma vez entregue a vida para Jesus, sempre será de Jesus. É claro que existem pessoas que preferem viver naquela vida pecaminosa, né? E fica ainda mais visível esse tal desvio que as pessoas dizem, mas não tem como se desviar do Pai. O Pai, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então não se desvia daquilo que é por natureza, né? Não tem como. Então a minha fé partiu aí da Igreja Católica. E antes disso também, pessoal antigo, né? Eu sou nascido e criado aqui em Belo Horizonte, mas os meus avós, os meus tios, até os meus pais mesmos, tinham aquela cultura de levar na benzedeira quando era pequeno. Ah, o menino tá caindo demais, tá com o vento virado, vamos lá levar na benzedeira lá. Então eu tive essa experiência de fé também na benzedeira, a tiazinha lá batendo galinha de arruda, mandando tomar banho de descarrego lá com sal grosso, etc. Essas coisinhas aí lendárias. Eu hoje não acredito mais nisso porque eu só acredito em Deus e a minha fé é em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, através do Espírito Santo. Então, essas crendices ou situações culturais não me convence mais. Eu não adoro santo, etc. Então, a minha religião hoje o meu lifestyle, a minha religião hoje é Deus, é Jesus Cristo. Eu não tenho bandeira de igreja, eu não tenho templo construído para mim, não. A gente deve construir o templo, o altar, deve louvar e agradecer e sempre buscar a unção de Deus, do Pai, do Criador. Então, também não estou criticando e julgando quem faça essas coisas não, tá, pessoal? Que fique bem claro. Naquela época eu não tinha entendimento, eu era uma criança, eu era bem jovem, então minha mãe levava na benzedeira, minhas tias, tomava lá aqueles galinhos de arruda lá, para o menino parar de cair. Muito disso para mim é cultural, é mais cultural e folclórico do que fé ou religião. Não sei, cada um tem a sua, não estou aqui para julgar ninguém, cada um segue aquilo que acha que é certo. Eu sempre vou qual que é a palavra? Eu sempre vou afirmar a minha fé em Deus. Tudo que está na Bíblia cristã é o que eu acredito e é o que eu vou praticar ainda mais de agora para frente. Sempre pratiquei e vou praticar ainda mais. Então eu ia lá na tiazinha lá da benzedeira e tal. E essa questão de fé, você tem que crer mesmo, você tem que acreditar, senão nada acontece. Então, quando eu era pequeno ia lá, acontecia essas coisas, dava aquelas benzidas lá nas benzedeiras. E tinha tias minhas que eram espíritas. Eu não sei de qual denominação, são várias aí, né? Depois que eu me tornei adulto, porque na época que eu ia eu era pré-adolescente, nem adolescente ainda não era, então eu não sei como funciona, não pesquisei sobre e também não vem ao caso. Mas aí nessa fase de juventude lá, de mocidade, né? Tinha uma ou duas tias, três tias minhas e mais amiga, um tio, mais amiga que frequentava o espiritismo aí. E aí levava a gente nesse centro espírita. E lá a gente tomava o tal do passe, né, que eles diziam. Pouca recordação, eu sei que lá eles levavam a gente até uma sala e tinha as rezas deles lá, e depois entrava para uma segunda sala que era onde ficavam as cadeiras ali com o pessoal que recebia aquela entidade, e depois a gente se assentava, e eles nos davam aquele passe e falava sobre, esse menino aqui é muito invejado, esse menino aqui tem que rezar, tem que orar muito para ele, porque as pessoas perseguem, as pessoas querem o mal, etc. E aí, segundo a fé daqueles que me conduziam até esses ambientes, era muito válido e a gente tinha que fazer o que eles pediam. Então tinha aquela questão de rezar Ave Maria, Pai Nosso, não sei quantos, no dia, de joelho ou não, tomar banho de descarrego com espada de São Jorge, folha de louro, dentre outros lá, sal grosso, essas coisas que eles faziam lá.
Eu não me recordo muito porque faz muitos anos. Hoje eu tô com 37 anos e nessa época, sei lá, eu tinha 12, 14 anos de idade, então não me recordo muito bem. Então, e tudo isso que eu estou falando para vocês é sobre fé. Cada um acreditando naquilo que acha viável, cada um profetizando aquilo que lhe convém e cada um ajudando da maneira que pode ajudar. Eu só tenho a certeza absoluta de que fé ela deve ser encarada como uma energia positiva, algo muito pessoal e íntimo de cada um. Então, devemos respeitar todas as religiões, todas as crendices, todos os costumes culturais, porque a partir do momento que se faça o bem, é algo louvável, né? É algo prazeroso, é algo bem interessante. Então, fé é isso. Fé, aqui ó, em Mateus 21, o versículo 22, Mateus capítulo 21, versículo 22, diz o seguinte: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, na palavra de Deus, mais uma vez, cita sobre fé, que é o seguinte: tudo que você pedir em oração com fé e crer que aquilo vai acontecer, realmente aquilo irá acontecer. Aí eu já tenho uma outra prova de fé, que é algo interessantíssimo, que já aconteceu comigo durante a minha jornada, né, durante a minha trajetória, principalmente profissional, que foi o seguinte: quando eu era jovem, eu tinha mais ou menos uns 19 anos, 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade, se não me engano, uns 20 anos de idade. Eu venho de família humilde, tá? Aqui da minha cidade, Belo Horizonte. Nunca fomos ricos, mas nunca passei fome também, graças a Deus. Alguma necessidade ou outra e tal. Bem ali vivendo no limite, nas coisas um pouco mais regradas, mas uma vida honesta, respeitosa, de muito ensinamento, de muita sabedoria. Os meus pais, eu sou inteiramente grato a eles. E aconteceu o seguinte: quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu sempre vi nas oportunidades algo que talvez me levaria a outros níveis, a outros patamares, né? Eu acredito que eu ainda tenho a oportunidade de alcançar coisas que os meus pais ainda não alcançaram. Através de atitudes, através de network, através de fé e através de oportunidade, né? Que hoje nós temos muito mais oportunidades do que o pessoal de antigamente teve. Então, se tratando de fé, eu tive uma experiência muito legal, que foi quando eu era jovem, 19 anos mais ou menos, 20 anos, se eu não me engano. Eu passava na frente do BH Shopping de ônibus, quando eu tinha oportunidade naquela época, e eu olhava para o lado do BH Shopping, porque antes de eu começar a trabalhar, quando eu era bem mais novo, o BH Shopping lá há, sei lá, 20 anos atrás, era um shopping muito tradicional aqui de Belo Horizonte, da cidade, então era mais frequentado por pessoas de um poder aquisitivo um pouco maior. Então naquela época eu não tinha tanta condição assim, eu nem me preocupava, nunca fui me apresentar do BH Shopping. Então, quando eu passava na porta do BH Shopping, eu olhava para aquele ambiente ali, sabia que era o BH Shopping, porque já havia ouvido falar e já tinha frequentado lá uma ou duas vezes, mas também quando bem criança, então não me recordava muito, mas eu olhava para aquilo e via a grandeza daquele shopping e intimamente, com a minha fé, com o meu relacionamento com Deus, eu sempre tive esse relacionamento com Deus, eu passava lá na frente do BH Shopping e no meu intelecto, no meu olhar e no meu desejo de coração, eu passava assim, olhava para o BH Shopping, via aquela vidraça, aquela coisa linda, aquele ambiente muito grande, e eu falava, poxa, o pessoal que frequenta esse lugar aí deve ser muito rico, deve ser um pessoal que tem bastante dinheiro, um pessoal de grandes posses, né? Pessoas influentes, etc. Então um dia, como eu não era rico e não tinha pretensão naquela época de me tornar uma pessoa rica, entre aspas, né? A gente sempre quer melhorar de vida, mas eu não visava dinheiro como é minha busca principal, é dinheiro acima de tudo e eu tenho que conquistar esses milhões aí que o pessoal está conquistando hoje em dia. Não. Era muito menos que isso. Então,
eu passava na frente do BH Shop e uma vez eu passei na frente do BH Shop, algumas vezes eu passei na frente do BH Shop e desejei do fundo do meu coração. Eu falei, um dia eu vou trabalhar aí dentro desse lugar e vou conviver com essas pessoas de posse, essas pessoas ricas. Eu vou fazer parte desse mundo um dia. E olha pra você ver como que é a fé. De forma despretensiosa eu fiz essa solicitação. Talvez tenha sido até uma oração a Deus, porque foi de todo o meu coração, de todo o meu fervor. Eu falei, um dia eu vou participar disso tudo, um dia eu vou estar aí dentro, mesmo que seja trabalhando. Em princípio, eu já profetizava isso para minha vida. Olha como é que é a fé. Olha, jovem lá atrás. E aí o tempo foi passando e tudo, aí eu comecei a aprender, né, que para trabalhar em locais teria que fazer um currículo, teria que mandar um currículo, participar de entrevista, etc. E aí fui tocando a vida e fui nessa toada aí. Aconteceu que tive uma oportunidade, se eu não me engano, o nome da empresa é ESM. Eu não me recordo mais, faz muitos anos também, tem na minha carteira de trabalho lá. Eu sei que a minha primeira oportunidade de trabalho, primeiro assim, né? Eu fiz estágio, depois eu servi o exército, depois eu saí. A minha segunda ou terceira oportunidade de trabalho, depois que eu servi o exército em 2004 para 2005, eu saí, dei baixa em 2005. Uma das três primeiras ali oportunidades de trabalho depois que eu saí do exército foi nessa empresa, que era a responsável pelo estacionamento do BH Shopping. E eu, muito satisfeito, mandei o currículo lá, fiquei sabendo que essa empresa prestava o serviço lá dentro. Sempre gostei muito de carro, então eu falei, vou trabalhar no estacionamento. Que aí eu vou trabalhar manobrando o carro, ajudando a cancela, etc. Seja o que for. Vou entrar para dentro do BH Shopping. Beleza. Trabalhei, consegui passar na entrevista e consegui trabalhar no BH Shopping. Foi a minha primeira oportunidade de BH Shopping. Então a minha fé me levou para dentro do BH Shopping. Olha para você ver como são as coisas. Tudo aquilo que você ora, tudo aquilo que você deseja e crê de todo o seu coração será atendido, né? Tem que ter fé mesmo e tem que expor isso, falar, né? Dizer, profetizar, impor as suas mãos, colocar a planta dos seus pés e profetizar que aquilo será seu um dia e que você fará de tudo para que isso aconteça, desde que você não prejudique ninguém. Isso é fé. E aí tive a primeira oportunidade no estacionamento do BH Shopping. Fiquei maravilhado quando dava intervalo, a gente entrava lá para dentro do shopping, então eu andava dentro do shopping, conhecia o shopping, falei, uau! Primeira vez que eu entrei no banheiro do BH Shopping, naquela época já era muito luxuoso, etc. Aquelas torneiras automáticas, descarga automática, nunca tinha visto aqui na minha vida. Sempre, igual eu tô falando, sempre tive uma vida muito simples, muito tranquila, então eu não tive oportunidades assim naquela época. Hoje já entrei em apartamento ali do Lourdes de mais de 1,5 milhão de reais, 2 milhões de reais. Já trabalhei com imóveis desses valores, já frequentei esses ambientes, já fui em festas, grandes festas, que pessoas chegaram de helicóptero para casar, por exemplo. Então, hoje é uma outra realidade, mas naquela época não era nada disso. Então, comecei a trabalhar no BH Shop, lá no estacionamento, a primeira oportunidade. E vendo que eu estava no estacionamento, então era da porta do shopping para fora, não dentro, eu voltei a ter essa fé e profetizar para mim mesmo. Não, eu tenho que trabalhar dentro do BH Shop, porque é lá que está o dinheiro, é lá que estão as pessoas que ganham dinheiro. Então, nessa época do estacionamento, conheci várias pessoas lá, jogador de futebol, repórter, que passavam, né, para cancela, fazendo compra lá, artistas de televisão, de novela, etc. E aí me surgiu uma oportunidade, a segunda oportunidade foi para ir para dentro do BH Shopping. Mais uma vez, olha para você ver minha fé em ação, como que são as coisas. Pensando naquilo, falei, não, agora eu quero trabalhar dentro do BH Shopping, é lá dentro que eu vou trabalhar. E aí fui, mandei o currículo mais uma vez, e a empresa chama-se Taco Jeans, eu acho que tem essa empresa até hoje. Taco Jeans é uma loja de artigos masculinos, camisa, calça jeans, bermuda, boné, acessório, etc. Que era dentro do shopping, era varejo, né? Venda de roupa e acessório no varejo. E aí eu fui trabalhar, saí do estacionamento e fui para dentro da loja. Trabalhar dentro do BH Shop na loja, na Taco Jeans. Experiência fantástica, conheci pessoas muito legais lá e tive a oportunidade de vender, né? Então, tenho experiência hoje com vendas,
tem um pouco de facilidade em comunicação. Claro que a gente não é perfeito, às vezes a gente é prolixo, às vezes a gente erra, engasga, gagueja, normal. Mas tive a oportunidade de conhecer o que é a venda do varejo, né? Vender calça, vender camisa para masculina, tinha camisa feminina também, em determinadas épocas do ano, etc. Então foi muito bacana. Então isso tudo que eu estou dizendo para vocês eu conquistei através da fé, né? Uma vez que eu pensei, eu mentalizei aquilo e fui em busca do meu objetivo e tive essas duas oportunidades aí de trabalho em um ambiente onde eu queria estar, que era o BH Shopping naquela época. Então, conto isso com muito orgulho, foi um aprendizado fantástico trabalhar em shopping, é aquela vida de escravo, né, estilo esses fast foods que a gente tem por aí, não vou nem falar o nome, todo mundo já sabe o que é, trabalha 24 por 48 por 72, de segunda a segunda, não para, não fecha, não dá, loucura. Mas naquela época eu não tinha idade, era novo, não tinha experiência, era o que tínhamos, né, para hoje. Graças a Deus foi muito valioso também, aprendi bastante, conheci muita gente, aprendi como falar, como me comportar, como chegar e sair em qualquer ambiente, então foi muito prazeroso, muito bom para mim. Pessoal, se você está gostando, deixa aqui uma mensagem aqui embaixo, aqui, ó, nos comentários, mesmo depois, tá? Quem assistir depois aí a gravação, vai ficar gravado, deixa aí seu comentário, compartilha aí, aqui, ó, tem um aviãozinho aqui, ó, compartilha com mais 3 pessoas para que a pessoa possa assistir. Quem sabe nós nos ajudemos, né? Uma palavra, um insight que eu digo aqui, às vezes você anota e vai em busca, então vamos colocar em prática. Se você deseja alguma coisa, deseja conseguir um namorado, deseja conseguir um emprego, deseja comprar um bom carro, uma bela casa, tenha fé, profetize essa sua fé, use essa sua energia para que as coisas, o universo se mova e isso aconteça. Peça a Deus bastante fé, bastante oportunidade de que o Espírito Santo te visite para que você possa exercer a sua fé de forma assertiva. Não use a sua fé para fazer o mal às pessoas. Você pode ter certeza que uma sementinha do bem que você planta, amanhã ou depois você vai colher 3, 4 sementes do bem. Isso aí é fato. A fé não faz curva, ela é algo reto. Então é sobre isso que eu falo. Aqui, ó. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, a fé também está intimamente ligada com a salvação. Todos nós sabemos que a salvação é algo individual, então precisamos ter e crer, né? Ter e crer. Precisamos ter fé e crer que isso é eterno, que isso vai acontecer. Isso é um fato. Não tem a ver com ciência, tem a ver com... Na verdade tem a ver com ciência, né? A ciência exata. Isso é algo que está descrito em um livro que há mais de sei lá quantos milhões de anos atrás aí foi escrito, em tábuas de madeira, e que hoje é um livro atual e que é falado, que é profetizado, e quase todos os cantos do mundo usam essas palavras sábias deixadas por Deus e que foi passada para a gente depois através de Jesus Cristo aqui na Terra em carne e osso, como nós seres humanos. Então devemos seguir o lifestyle dele, devemos viver como ele viveu. Claro que somos pecadores, erramos todos os dias, devemos ter fé também, pedir misericórdia do Senhor, pedir que ele nos perdoe para que possamos prosseguir, porque sem fé é muito difícil você prosseguir na caminhada da vida. Eu costumo dizer que viver pura e simplesmente é para os fortes. É muito difícil, por isso pessoas cometem suicídio, por isso pessoas matam outras pessoas, acontece muita tragédia aí, porque as pessoas perderam a sua fé. E não é só fé espiritual, fé religiosa, é fé no ser humano, fé nas oportunidades, fé no futuro, fé nos seus sonhos. Então, jamais deixamos de ter fé, jamais deixamos de sonhar, porque senão viver já não faz mais sentido, né? E se você se encontra nessa situação aí, me manda um direct aí, vamos bater um papo, tô precisando de ajuda. Vamos trocar uma ideia aí, quem sabe eu posso ajudar de alguma forma, ou posso te direcionar para um especialista, alguém que possa ajudar mais que eu. Eu acredito que um somando com um
é 2, que somando com mais 1 é 3 e por aí vai. E a gente chega lá. Os nossos objetivos serão alcançados se tivermos fé. Então a mensagem de hoje foi sobre fé. Batemos aí 30 minutos de live. É hora de descansar. Continue tendo fé, continue orando, continue louvando ao Senhor, que tudo vai se acertar no seu casamento, no seu profissional, nos seus estudos. Desistir jamais, desistir não é uma opção. Então vamos com garra, força, determinação, bastante fé. Iremos vencer, com certeza. Muita sabedoria, paz. Que Deus possa abençoar você, sua família, sua casa, os teus projetos, os teus sonhos, possa realizar os desejos do teu coração, desde que estejam alinhados com Ele. É isso. Entrego ao Senhor agora, através do poder do Espírito Santo, essa live. Agradeço por todos que estiveram presentes e também louvo e oro pela vida dos que verão esse vídeo posteriormente. E que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Que assim seja. Amém. Em nome de Jesus. É isso. Obrigado, pessoal. Vai ficar gravado. Até a nossa próxima live, terça-feira que vem. Lembrando, deixa aí um comentário, faça alguma solicitação de uma próxima mensagem, se for o caso. Pegue aí o aviãozinho aí, manda para mais 3 conhecidos. Divulga essa live no WhatsApp, vai ficar gravada aí no WhatsApp das pessoas, grupos do trabalho, onde você quiser. Tamo junto, tamo para somar, sempre aí à disposição de todos vocês. Encerrando a live em 3, 2, 1. Excelente noite, forte abraço e até a próxima live, terça-feira que vem. Provavelmente eu vou disponibilizar essa gravação no sábado às 20 ou no domingo às 20 horas. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente noite, bom descanso e até a próxima live. Valeu, obrigadão.